Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto desta semana. Hoje comigo na bancada, Dário Miguel, radialista e jornalista da Band FM. Alan Rossim, radialista da Rádio Difusora. André Rubio, jornalista e proprietário do grupo Achei Santa Cruz. E Diego Singulani, jornalista e radialista. O ocupante da poltrona vermelha desta semana fez história com pouca idade. Ele foi eleito o prefeito mais novo do município de São Pedro do Turvo. Marco Aurélio Oliveira Pinheiro, 37 anos, nascido em São Paulo, é casado com Eduarda e é pai de Júlia e Laura. Advogado, na política ele foi eleito em 2012 como vice-prefeito e em 2016 como o prefeito mais votado da história desse município. Trabalhou nas comarcas de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e região. Perdeu o pai ainda adolescente aos 17 anos, tendo sua mãe bancária banespiana, Maria Amélia Oliveira Pinheiro, dado suporte para continuar a galgar os degraus. Residiu em cidades da região, como Jaú, Bocaina, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e tendo em São Pedro do Turvo, cidade natal do seu pai, construído sua trajetória profissional e política. Primeiramente, Marquinhos, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o convite. E eu já começo com essa onda de você ter sido eleito o prefeito mais novo de São Pedro do Turvo. Como foi isso e como você conseguiu quebrar esse tradicionalismo de uma cidade que tem menos de 10 mil habitantes? Prazer estar aqui reunido com tantas feras aí da imprensa da nossa região, fica aqui registrado o meu respeito. A vida política ela é uma inconstante, eu costumo dizer que política é como o vento, hora bate de um lado, hora bate do outro, e na verdade, primeiramente eu tive que buscar o quê? A vocação dentro da pessoa, e a partir que você se descobre como um vocacionado, você começa a ter objetivos e a planejar isso. E eu tive a oportunidade, de pertencer ao grupo político, na época liderado pelo ex-prefeito José Carlos Damasceno, que eu considero um dos melhores prefeitos da história do município, com 4 mandatos. Fui vice-prefeito dele e nesse caminho eu comecei a galgar esse degrau baseado numa renovação política. É aquele momento mais conturbado da política nacional. Enfrentávamos o impeachment da ex-presidente Dilma, a polarização já acontecendo dentro do cenário em Brasília, e nós pregamos essa renovação que era baseado no líder servidor. Eu coloquei isso como paradigma, e a liderança servidora nada mais é do que você conseguir, baseado no que Jesus foi, um servidor, né? Eu costumo dizer isso porque Jesus Cristo, sem demagogia nenhuma e sem querer usar a religião, mas baseado nos preceitos que eu aprendi, Jesus foi o maior líder político que existiu. E dentro da trajetória de Jesus, principalmente quando ele partilhou o pão, ele era o rei, ele poderia ter sido servido, mas ele na humildade serviu todos os seus discípulos. Então, baseado nisso, nós pregamos a liderança servidora e pregamos a renovação política. E isso acabou culminando que nós conseguimos aí ser eleitos prefeito lá no ano de 2016, com uma votação histórica, e nos colocou hoje com essa responsabilidade de fazer um trabalho que realmente seja diferenciado, né? A liderança servidora e a humanização dentro da política, que é uma atenção especial na vida das pessoas. Eu costumo dizer uma coisa, não se faz boa política se não tiver amor na vida das pessoas. A partir do momento que você tem esse amor e entende a política dessa forma, você se torna uma pessoa que pode dar muito certo. Diego Singulani. Marquinhos, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. A gente conversava um pouquinho antes da gravação e você falou que tem uma vocação e a partir daí também buscou se preparar, construir inclusive uma ideologia política para se lançar nessa carreira. Mas, definitivamente, quando você vai para a eleição, foi algo meio súbito, né? Foi meio que você foi levado a disputar uma eleição a partir de informações que chegaram a você e de última hora você decidiu que valeria a pena topar o desafio. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi a decisão de fato de ser candidato, de ir para a disputa. Na verdade, isso aconteceu no ano de 2014, 2015. Eu tive alguns problemas de relacionamento, não com o ex-prefeito José Carlos Damasceno, mas sim com a esposa dele, né? Uma incompatibilidade de gênios e naquela oportunidade o Zé passava por alguns problemas de saúde, né? Que pode ser sua adversária política. Pode acontecer, eu escuto rumores sobre isso e acho que é até a intenção dela.
Mas quando eu consegui analisar um cenário e eu sentia no povo um clamor pela renovação, foi quando eu estava comentando que chegou até as minhas mãos uma pesquisa que eu nem havia encomendado, o qual constava que eu liderava as intenções de votos já em 2014. Quando você era vice. Eu era vice-prefeito. Isso me deu parâmetros para que eu pudesse correr atrás desse objetivo, como você colocou e eu disse anteriormente, através da vocação, porque se você não é vocacionado, você acaba indo para uma área onde você vai ser fadado ao fracasso. Mas quando você entende que você tem vocação e que você tem uma cidade que você se identifica, então as coisas podem se tornar realidade, foi o que aconteceu conosco. A relação com a ex-primeira-dama, hoje vocês são próximos, afastados? Pelo que você comentou, ela mandava mais no governo do que o próprio prefeito à época. Nas reuniões, ela que coordenava, ela chamava de o meu secretariado, inclusive, nas reuniões. Como é que isso afetava você à época e hoje? Como é que é a sua relação com ela? Na época, eu considero que a minha relação com o Zé Carlos, que é um amigo de família, ela foi totalmente esfriada através da conduta dela, entendeu? Como vice-prefeito, um parceiro, eu acabei ficando de escanteio de lado, o que me levou a pregar a renovação, uma candidatura independente. Então a nossa relação, sinceramente, assim, sempre foi respeitosa, porém sem nenhum tipo de amizade e de identidade, né? A um pedido do Zé Carlos, ela agregou o nosso governo durante 2 anos e quando ela se reuniu com os nossos opositores, que são a ala do PT na cidade, eu vi que a gente não tinha mais confiança de continuar e ela saiu e hoje ela é uma pré-candidata e eu desejo sorte a ela. Dário Miguel. Nessa onda, Marquinhos, primeiramente também, muito obrigado por atender o nosso pedido e participar com a gente nesse programa regional, direto ao ponto. Nessa pergunta que o Diego fez em relação a uma possível eleição no próximo ano, sobre uma possível adversária também, você era vice-prefeito do José Carlos e, dado o momento, vocês acabaram rompendo. Não chegou para a mídia regional, mas eu me lembro que acabei entrevistando você na oportunidade e te fiz essa pergunta sobre o rompimento seu com o José Carlos. Depois vocês acabaram acertando. Ele apoiou você nas eleições onde você saiu vitorioso. O que você usou ali para que você tivesse o apoio dele? Porque vocês acabaram rompendo durante um bom tempo, depois acabaram voltando. E ali nasceu também para a política de São Pedro Turvo que o Marquinho realmente é um prefeito que acaba fazendo grandes alianças. Ali começou as alianças do Marquinho em relação à política são-pedrense? Na verdade foi uma grande articulação. Na verdade nós tivemos esse distanciamento, esse racha político que eu sempre abertamente falei, não partiu de mim, né? O próprio Zé Carlos, influenciado pela mulher, procurou parte da minha família, né, como a gente tinha uma ligação forte, e nesse ínterim, ele acabou dizendo que, já que era para rachar daqui 2 anos, talvez enxergando numa visão clínica dele, que eu pudesse vir ser um potencial candidato ou uma pessoa que pudesse crescer politicamente, ele falou assim, já que é para rachar daqui 2 anos, rachamos já. Isso ele falou para um tio meu, para você ter uma ideia, não falou diretamente para mim. Nesse dia eu peguei o telefone, eu liguei para ele, falei, Zé, o que está acontecendo? Ele repetiu essas palavras, ele falou assim, já que é para rachar daqui 2 anos, vamos rachar já. Na festa do peão, você esteve junto com adversários meus na rua, eu não gostei, então para mim não dá. Foram essas as palavras dele, tá? Mas eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque talvez ele não tenha a oportunidade de se defender e dar a versão dele. Mas o importante é que houve esse afastamento, foi o que me impulsionou a buscar o projeto independente, um projeto de renovação política, e que mais tarde, analisando o cenário, vendo que dentro das possibilidades, o outro adversário era o PT, que nós sempre fomos algozes políticos, sempre fomos adversários, ele entendeu que eu era a melhor opção. E aí, para mim, foi uma felicidade muito grande, porque nós conseguimos juntar novamente no mesmo palanque Nenê e Zé Carlos Damasceno, que foi uma dupla que aconteceu lá em meados da década de 80 e fizeram história em São Pedro do Turvo. Prefeito Zé, Nenê vice, depois Nenê prefeito e assim sucessivamente. E hoje a sua vice é a Beth Pedron, que é a esposa do Nenê. Esse mesmo grupo que te apoiou, José Carlos e outros,
tem a possibilidade de novamente reeditar tudo isso ou impossível? Até porque, de repente, a mulher dele pode sair aí candidata. Na verdade, eu não vejo a repetição desse mesmo palanque. Por quê? Porque hoje o Zé, para infelicidade, ele passa por alguns problemas de saúde, que talvez impeçam ele de militar ativamente na política, né? Se ele estivesse bem, sóbrio, ele jamais toleraria uma aliança dele com o PT. São algozes políticos históricos, né? Isso é como água e óleo, não se misturam. Mas talvez a mulher com outro pensamento, galgado em poder, pode ter vislumbrado uma parceria boa, né? Mas enfim, isso é uma questão deles, do grupo deles. Eu vejo que a gente vai manter uma base formada entre eu, como a liderança nova, o Nenê e a Beth como pessoas experientes no cenário político, o Nenê 2 vezes prefeito, 3 vezes vice-prefeito, Beth Pedron, nossa vice-prefeita atual, com 3 mandatos de vereadora. Então, acredito que essa é a nossa base, esse é o nosso palanque e vamos defender esse legado que a gente vem construindo. Uma possível reeleição aí, pensando lá na frente um pouco, digamos que assim, seria o maior adversário, esse grupo que está sendo formado ou a reeleição em São Pedro Turvo que nunca teve? Eu acho que o grande tabu é a reeleição. É impossível falar em São Pedro do Turvo sem falar que, historicamente, nunca existiu uma reeleição. E aí me perguntaram por que São Pedro é essa cidade atípica. Acho que poucas cidades que não conseguiram fazer uma sucessão baseada em reeleição. Na nossa região, a única. Eu entendo que o eleitor de São Pedro é muito exigente. Eles cobram, e cobram mesmo, né? Então, talvez isso, naquela ânsia do prefeito não conseguir atender todas as expectativas do eleitorado, o eleitorado acaba que, como eu disse, política é como o vento, ora bate cá, ora bate lá, e acabam invertendo o pensamento e elegendo a oposição, né? E aí vice-versa, depois de 4 anos. Mas eu acredito muito que esse paradigma será quebrado. Por quê? Porque nós viemos com uma bandeira renovada, nós viemos com uma bandeira realmente de uma atenção especial ao povo. E num momento muito difícil, porque você dirigir no seco, fácil, dirigir no molhado é difícil. Por que o Ayrton Senna se destoou de todos os outros pilotos e era um gênio? Longe de mim querer me comparar, mas só usando uma analogia. Porque o Senna, quando chovia, ele acelerava, andava no limite. E nós, nessa administração, nessa crise, estamos caminhando no limite, buscando, sim, uma saúde de qualidade, um sistema SESI de ensino hoje na educação, que colocou São Pedro com uma nota 7,5 no IDEB, a maior da região. São Pedro do Turvo, que tem um social voltado realmente para as famílias vulneráveis. Então, acho que esse vai ser o diferencial para a gente poder, sim, quebrar esse paradigma aí, e vai ser muito bom para o município. As cidades que reelegeram prefeito, eu vou dar um exemplo, não das cidades não, mas vou dar um caso do Giovanni, que é nosso secretário de esportes. Eu, como vice-prefeito na gestão passada, eu era responsável pela pasta de esporte, era o coordenador, e eu que escolhi o Giovanni como secretário. Começamos com o ideal assim, não queremos formar campeão, queremos formar cidadão de bem. Então vamos para os projetos sociais, tirando as crianças das ruas, e aquilo começou a dar certo. Hoje, o Giovanni, novamente como secretário, que eu o manti no cargo, São Pedro do Turvo disputa todas as finais em todas as categorias. Jiu-jitsu, futebol de salão, fomos recentemente campeão na cidade de Manduri, com o time Nova Geração. Então isso é uma continuidade de um trabalho que está dando certo. Eu aposto nisso como exemplo para que as outras áreas também possam crescer e a cidade desenvolver. Marquinhos, eu preciso chamar um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu
meu sabor, agora me leva pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal, é que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito filiado ao PL, Marquinho Pinheiro. E eu já começo esse segundo bloco, André Rubio. Marquinho, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Você falou agora há pouco que, historicamente, São Pedro nunca teve uma reeleição, prefeito reeleito. E vivemos hoje num momento, você falou também, polarizado. Quem é daqui da esquerda fica para a esquerda, quem é da direita fica para a direita. E é a tendência, eu diria até para os próximos anos, a gente analisando a política friamente, vão ter populistas dos dois polos. Você, apesar de ser uma origem de direita, me parece um cara bem centrado, bem polido nas declarações, cuida muito do social, como você falou. Vai ter esse desafio da reeleição e contra um grupo político que você já fez parte. O que vai diferenciar para o eleitor na urna votar no Marquinho? Eu acredito que hoje o eleitor pode comparar, né? Talvez teremos um cenário lá com dois ex-prefeitos, pode acontecer. E eu acho que quando o eleitor pode comparar, ele pauta na qualidade. Nessa gestão aconteceu isso, a cidade desenvolveu um tanto, esse outro tem um perfil mais conservador, esse outro é mais arrojado. Então, baseado nisso, considerando que nós estamos atendendo às expectativas, se não da grande massa, mas pelo menos pontuando aquilo que nós trouxemos como bandeira, que é a humanização, a renovação, uma gestão eficiente e, acima de tudo, com responsabilidade, eu acredito que o eleitorado hoje, principalmente a juventude, enxerga São Pedro uma cidade dinâmica, que mesmo na crise, não olha para a crise. A gente tem criatividade de não deixar o município parado. Como, por exemplo, só para ilustrar bem, eu participei de bastidores de grupos políticos anteriores. Uma certa feita, uma reunião política, eu participando ainda com 20, 21 anos de idade, um eleitor perguntou para o então candidato: é possível uma faculdade em São Pedro do Turvo? O candidato falou assim: jamais, impossível uma cidade de 7 mil habitantes uma faculdade. Hoje, em 2019, São Pedro tem a Univesp. Nós trouxemos a Univesp. Esse é o nosso diferencial, trazer o impossível para a realidade. Então, nossa bandeira é essa, dinamismo, busca por desenvolvimento e, acima de tudo, trazer aquilo que parece impossível para a realidade, para que o eleitor possa usufruir disso. Cidades pequenas, a gente sempre município pequeno que somos, Santa Cruz também, mas a ideologia partidária, esquerda, direita, existe em cidades pequenas ou é a figura do político e não do espectro que ele defende? Em cidade pequena, normalmente, as pessoas não olham muito o partido, olham a pessoa. A vida pregressa daquele que se coloca para ser votado. Mas, embora lá exista, sim, uma polarização não tão ideológica, mas mais por paixão a grupo, né? Então, existe lá o grupo do PT e existe o nosso grupo. Então, você sabe que esses grupos, historicamente falando, se tornaram grupos que se solidificaram ao longo do tempo, se revezando no poder. Talvez agora seja o momento de entender que a continuidade de um governo pode gerar para o município desenvolvimento e melhorias cruciais para que a cidade continue equilibrada, né? Mesmo no momento difícil que nós estamos passando. Então, existe, assim, de forma velada, eu digo, essa polarização, né? Não com aquelas ideologias do ódio, como a gente tem hoje, né? Do lado da esquerda e direita, né? Mas uma ideologia de grupos políticos que são adversários.
Alan Rossin. Bem, primeiramente, queria agradecer ao Renan Alves pelo convite, né? Minha primeira vez nessa roda com jornalistas de grande peso, grande gabarito. Eu sou, digamos assim, o mais recente, né? Nessa jornada da imprensa. Então, meu muito obrigado a todos, né? Pelo recebimento, né? Pelo convite, muito obrigado mesmo. Prefeito, a minha pergunta é pautada no começo do seu mandato e também um pouco sobre o meio, agora, né, a trajetória de conclusão. Queria saber o seguinte, no começo teve aí essa pauta de renovação, mesmo, né, você começando, né, na política, principalmente com o governo passado. Né, eu queria saber, seriam algumas perguntas, né, mais bem básicas. Como ficou essa pauta de renovação, começando com uma gestão passada, né? Mesmo que você tenha tido alguns desafetos, digamos assim, né, com a primeira-dama de São Pedro no governo passado, como que ficou, né, essa pauta de renovação com alguns métodos, algumas estratégias que, de repente, teriam alguns resquícios do governo passado, no desenvolvimento, ainda na pauta de renovação, na pauta social. Quais foram algumas medidas concretas que você realizou no social? Claro, levando em conta a Univesp, levando em conta também o desenvolvimento do SESI, que você disse, e como que ficou um balanço dessa pauta social, que eu vi que você falou bastante, né, da parte assistencialista, da parte de benefícios sociais. Quais são as medidas concretas? O que São Pedro precisa para a próxima gestão? Como que fica a perspectiva futura para São Pedro e como que fica o balanço aí dessa renovação e desse aspecto social? Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. E nós trabalhamos com essa pauta de renovação política, baseado naquilo que eu já falei anteriormente, de uma gestão eficiente, com alguns pilares, né? Saúde, educação e social, que é de suma importância para que toda a cidade possa se fortalecer e futuramente ter um bom desenvolvimento. Com relação ao social, a nossa bandeira sempre foi aquela de tentar preparar o cidadão. São Pedro do Turvo hoje é uma cidade totalmente voltada para a agricultura e com escassez de indústrias, até por conta da nossa logística, né? Estamos longe a mais de 20 quilômetros da BR-153, acho que dá 18 quilômetros, e também da Raposa e da Castelo, né? Que são rotas de escoação de produção. Então, o que nós temos que focar? O nosso passo principal e o nosso pilar que agora esse ano nós conseguimos colocar em prática é o fortalecimento da agricultura familiar. Por que agricultura familiar? Porque muitas das vezes o produtor, ele investe na terra e ele deixa o seu suor ali e muitas das vezes ou vem um atravessador ou vem um outro oportunista, acaba levando e deixando ele com o mínimo de lucro, quando muito com prejuízo. Eu já cheguei a visitar pessoas com produção de tomate, por exemplo, com 6 caixas de tomate empilhada, e o pessoal não ir buscar com o carro. E a zona rural de São Pedro é muito extensa, ele perder aquela produção. O cara estava desolado. Foi quando eu falei, eu preciso fazer algo para esse pessoal, ou pelo menos dar um pontapé para que eles possam caminhar de uma forma mais forte dentro da agricultura e gerar renda. Então nós trouxemos, juntamente com a parceria com a UMES, o SEBRAE, para poder dar uma atenção especial, porque para vender para a agricultura familiar a compra governamental, eles têm que cumprir os requisitos, que às vezes é documentação, é uma parte burocrática, e o homem do campo, na simplicidade, ele não tem esse conhecimento. Então a gente está preparando eles para eles participarem, para fortalecer, o valor é mais agregado em cima do produto, não tem aquela qualidade. A qualidade sim, mas a estética que é um Ceasa, você compra por um preço bom um material que às vezes não está, um pepino que esteja com um riscadinho, ele vai ter preço e a gente vai poder vender não só para as escolas, para a merenda, como também para a região. Então esses é um das nossas bandeiras. Paralelo a isso, nós temos os projetos sociais de qualificação. Então nós tivemos o time do emprego, preparando o jovem para o mercado de trabalho, nós temos projetos sociais de qualificação em variadas ramos para geração e qualificação. Então essa é a nossa bandeira. No momento de crise, numa cidade igual São Pedro, que tem muita laranja, tem soja, muitas das vezes o jovem ele termina a escola e ele não quer ir para a roça mais. Então por isso essa busca incessante por uma faculdade, para que ele não precise pagar, ele vai ter a faculdade de graça dentro de São Pedro. Então a gente está trabalhando dessa forma, pensando no futuro.
né? Pensando em fortalecer a agricultura familiar, pensando em qualificar os nossos jovens, e eu tenho um desejo ainda de conseguir conquistar um distrito industrial que realmente funcione em São Pedro do Turvo. Diego Singolani. Marquinhos, vou sair um pouco do assunto exclusivamente São Pedro para tentar atender uma curiosidade minha, você pode nos ajudar. Tem a ver com um personagem de São Pedro, o Edson, que foi vereador em São Pedro e recentemente se envolveu numa grande polêmica aqui em Santa Cruz ao ser contratado como chefe de gabinete do presidente da Câmara de Santa Cruz, o vereador Paulo Edson Pinhata. Quando surge a história, e todo mundo está cansado de saber, porque era um cargo que estava vago aqui há quase 2 anos, um alto salário de quase R$9.000, surge o nome do Edson Souza, né, que é ex-vereador de São Pedro, e muita polêmica em cima dele e do próprio presidente que tentou nomeá-lo. E depois conseguiu nomeá-lo, só que com um salário, um vencimento menor, mudaram lá e tal. E muita coisa foi falada desse rapaz, do ex-vereador, nas mídias sociais, alguns defendendo, outros atacando. Creio que quando ele era vereador, você era o vice-prefeito à época, não? Não, na verdade, num mandato anterior. Entendi. Você tinha alguma relação com ele? Essa polêmica repercutiu lá em São Pedro, porque aqui foi muito grande essa história. Como é que chegou lá para vocês? E se você pode falar alguma coisa dele, vocês tinham contato político em São Pedro, por exemplo? Vou voltar um pouco. O Edson foi vereador de 2009 a 2012. Eu, como candidato a vice, num grupo não dentro do mesmo contexto político dele, né? Tivemos em palanques diversos em 2012. Em 2013, na metade do mandato do Zé Carlos, ele ocupou um cargo de diretor, se não me engano, de frota, alguma coisa relacionada a isso, cuidava das frotas da prefeitura. E depois disso ele veio para Santa Cruz do Rio Pardo, trabalhar aqui, se não me engano, no comércio. E me deparei nas redes sociais, cidades vizinhas, né? São cidades aí que vivenciamos o dia a dia, né? E pude ver a polêmica que foi gerada numa nomeação que foi feita pelo presidente da Câmara. Mas falar do Edson Luiz, um jovem que é amante da política, foi vereador, depois disso não conseguiu se reeleger, mas continuou militando nos grupos políticos. Em 2016, ele apoiou o nosso projeto político. Mas depois disso a gente teve algum contato, ele me ligou certa feita, isso é importante registrar aqui, ele me ligou fazendo uma agenda lá no Fiesp com o Sérgio Barbur, que é, na verdade, assessor ou chefe de gabinete do Paulo Scaff. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o SESI e eu consegui trazer o sistema SESI de ensino e depois o Atleta do Futuro e outras demandas em parceria com o SESI. Então ele foi importante nisso, né? A gente tem um bom relacionamento. Eu conheço ele, a família dele, a irmã dele foi candidata a vereadora do nosso grupo nessas eleições passadas. É um cara, como eu posso te dizer, ele é um estudioso da política, gosta, é interessado e talvez isso possa ter seduzido o presidente da Câmara a tentar trazer ele para dentro da Câmara Municipal num cargo aí. Posso puxar um gancho? Tem a ver com isso? E sobre nomeações, sobre cargos, às vezes até o empreguismo que se fala dentro do setor público. Um município que tem um pouco mais de 7.000 habitantes? 7.500. 7.500 habitantes. A prefeitura é a principal empresa, é o principal indutor, inclusive, da economia local. E acaba se tornando cabide de emprego, muitas vezes. Como é que você, até ideologicamente, encara isso? Você defende um Estado menor? Você defende menos cargos de confiança? E como é que, na prática, você atua nesse sentido em São Pedro do Turvo? Agradeço essa pergunta. É até uma forma de eu poder tornar público aqui um problema grave que aconteceu em São Pedro do Turvo, que foi na Lei de Estrutura Administrativa. Quando nós assumimos em 2017, o Tribunal de Justiça reconheceu como inconstitucional a Lei de Estrutura Administrativa do município. Então eu tinha 120 dias para fazer uma nova lei. E quando nós fizemos essa lei antiga, ela tinha 13 secretarias, para você ter uma ideia. Uma cidade de 9.000 habitantes com 13 secretarias é um absurdo. Então, quando nós editamos a nova lei, nós enxugamos de 13 para 9, né? Começamos acoplando algumas secretarias, por exemplo, existia a Secretaria de Administração, de Planejamento e Secretário de Finanças. Eu trouxe tudo num só, Secretário de Planejamento, Administração e Finanças num cargo só. Então nós enxugamos essa parte. Então hoje nós temos 9 secretarias no município de São Pedro do Turvo, que eu acho que é suficiente, mas só 7 estão lotadas.
tá? Então, porque eu não precisei utilizar. Então, muitas vezes fala, mas a prefeitura é inchada. Nós temos 350 funcionários dentro da prefeitura hoje. Realmente, ao longo do tempo, o político, em época de campanha, promete aqui, promete ali, depois não consegue arrebanhar todo mundo. Então, começa aqueles concursos, às vezes, sem necessidade, e a prefeitura de São Pedro tem 350 funcionários. Mas, como cargos comissionados, nós temos os diretores da saúde, que eu considero muito importante, então é uma pasta, temos 3 PSFs, não temos Santa Casa, mas temos 3 PSFs, porque tem um rural, pra você ter uma ideia, tamanho da extensão do município. Então a gente tem que ter esses diretores que são comissionados lá dentro para ajudar, né, pessoas de confiança nossa, como também as questões gratificadas, quando um funcionário público exerce uma função mais complexa e você o gratifica por isso. É uma questão muito delicada, eu acho que a gente tem que pensar assim no estado mínimo, porque aí a gente tem eficiência. Eu sou a favor de terceirizações, para que a coisa possa fluir de uma forma mais rápida. Então, é dessa forma que eu entendo. Mas o município pequeno sofre com isso. Sofre porque a prefeitura passa a ser a maior empresa, a maior fonte empregadora. E aí as pessoas, numa crise dessa, sem emprego, tá todo dia batendo na porta da prefeitura querendo emprego. E a gente tem que explicar que não é dessa forma, tem que prestar o concurso, tem que abrir vagas. Mas não é fácil, é uma questão polêmica, mas a gente tem feito dessa forma, essa estrutura administrativa enxugou o quadro, né? E assim a gente tem caminhado lá. Marquinhos, eu preciso te interromper mais uma vez, a gente vai fazer um intervalo comercial e volta já. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinhos Pinheiro. E eu já começo esse bloco, Dário Miguel. Marquinho, falando de Câmara Municipal, você recentemente teve uma questão com o Paulão da Água Suja, que era o presidente da Câmara, até veio à tona, ele queria um apoio, parece que teve uma conversa, você faz ali para mim que eu te dou um apoio, enfim, teve essa conversa, ele queria algo e você também queria algo. Depois o Bruno, que é o atual presidente da Câmara em São Pedro do Turvo, também envolveu o seu nome numa polêmica devido a uma foto publicada nas redes sociais. Como que está a sua relação com a Câmara Municipal, principalmente com o presidente? Olha, vamos lá por partes. A questão do Paulão da Água Suja foi um partidário, né? Se elegeu na nossa base política. Nós o apoiamos para ser o presidente da Câmara, porém, ao momento que ele chegou à cadeira de presidente, simplesmente ele se distanciou do governo, o diálogo ficou muito difícil com ele, a gente tentava, para você ter uma ideia, eu levei um projeto naquela mudança que nós estávamos sendo obrigados a fazer da Associação dos Agricultores Rurais que terceirizavam serviços para a saúde, existia essa grave ilegalidade dentro de São Pedro do Turvo desde 2002, o promotor de justiça me oficiou para que fizesse a alteração disso, sob pena de improbidade administrativa,
E isso demorou, como a associação contratava praticamente 25 funcionários, que eram contratados de forma terceirizada, eu precisava aprovar algumas leis de OS na Câmara e uma delas era em regime de urgência para eu poder responder um requerimento do promotor. Eu solicitei uma sessão extraordinária e não foi nem pautado o projeto, né? Eu fiquei, na época, aborrecido porque eu tinha obrigação de resolver um problema que era sério, problema de médico no município, e pedi uma extraordinária, foi me negada pelo presidente, não sei o motivo. Então isso causou um desconforto, mas a gente se respeita, eu acho que tem que ter uma relação profissional. Teve aquela conversa ali, faz isso que eu estou te pedindo, que eu marque a reunião? Teve essa conversa? Ele fez diversos pedidos para o bairro da Água Suja, na época, emprego de um, emprego de outro, mas eu não me recordo se chegou a esse ponto, não. Eu não posso afirmar isso. E a questão do Bruno? O Bruno, começando pela questão da foto, saiu do celular dele uma foto que a gente chama de meme, né, onde está eu e a vice-prefeita e um personagem da internet, um personagem aí famoso da internet, nu, né, esse personagem nu. Para que não deixa dúvidas, o famoso Negão. Esse, exatamente, né, conhecido, né, parece... Seria cômico se não fosse trágico, né, mas é um desrespeito, né, porque ele lançou isso em grupos, né, acabou caindo num grupo onde a minha mãe participa, que é um grupo de estética, pra você ter uma ideia. Minha mãe viu aquilo, ficou pasma, me ligou, eu liguei pro Bruno, o Bruno foi sem querer. Nessa foto estava você e a primeira-dama. E a primeira-dama, na verdade, ela foi... A primeira-dama não, a vice-prefeita. A vice-prefeita. Na verdade, essa foto foi montada em cima de uma foto em Brasília, que está eu, Tiririca e a vice-prefeita no gabinete do Tiririca. Eles remanejaram o Tiririca e colocaram esse famoso Negão. E recentemente o Leandro Caipira, vereador, também acabou denunciando você sobre uma possível filiação dentro do seu gabinete na Prefeitura de São Pedro do Turvo. Você sabe que isso não pode. Isso aconteceu? Só para terminar o raciocínio aqui com relação ao fato do Bruno, essa foto, a vice-prefeita se sentiu constrangida e acabou abrindo um boletim de ocorrência. Isso foi para o judiciário, se não me falha a memória, ele acabou sendo condenado a pagar 10 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade. Encerramos esse assunto. O Bruno é um presidente da Câmara, o qual totalmente diferente do que foi o Paulão, de diálogo, entende aquilo que é colocado de benefício para o município. Então, na parte política, eu só tenho a agradecer ao presidente Bruno por todos os projetos que foram levados e ele entendeu que é salutar para o município. Então, vira a página. Com relação ao Leandro Caipira, que é um vereador de oposição, eu fui surpreendido por essa notícia no Jornal Debate, onde aparecia uma foto e que eu estava sendo denunciado por filiações do gabinete. A foto que consta ali, naquela reportagem, é uma foto de um pastor Sidney, inclusive. Ele está na prefeitura corriqueiramente, né? E as filiações partidárias do nosso grupo são todas feitas em reuniões políticas, fora da prefeitura. Nesse caso específico, nós fizemos um emaranhado de quase 50 filiações na última reunião. Só que o que acontece com a ficha de filiação? Ela é muito detalhista, né? Então você tem que colocar lá CPF, RG, número do título de eleitor, nome do pai, nome da mãe. Então são uma relação de dados que são lançadas numa ficha. E, eventualmente, a pessoa falta um título de eleitor, ela não consegue completar aquela ficha. Então ele leva a ficha para casa, né? Preenche todos os dados, assina e eventualmente devolve para a gente onde encontra. Na cidade pequena, encontra na rua, encontra na prefeitura, né? E esse caso foi isso. Ele foi até a prefeitura, esse pastor, para tratar de diversos assuntos, né? Lembro que nós tratamos um assunto de ordem tributária, porque ele é comerciante e ele tem uma MEI e queria saber se incidia alguns tributos municipais em cima da atividade dele. Eu expliquei que ele era isento, conversamos sobre religião e nesse dia ele me entregou a ficha ali. E vocês tiraram foto ali, mesmo sabendo do risco que você corria, você acabou tirando não existe foto? má fé, você entendeu? Porque a filiação não foi feita dentro da prefeitura e nem reuniões políticas, né? Você não pode usar repartições públicas para reuniões políticas e filiações. Mas como tirar tudo isso? Ou seja, ele tem a prova ali, porque tem a foto, você segurando a foto com ele, com o pastor, de uma filiação. Para a justiça, como que ela vai entender que não teve má fé? O dolo. O dolo é a intenção de se cometer algo, ou de realizar algo. Ali não existe o dolo, ali foi só uma foto corriqueira, como eu tiro com todos os outros. Existe ali uma ficha de filiação que foi feita na casa e uma entrega, né? Então a foto, sempre quando alguém pede para tirar foto, eu não nego de forma alguma, seja na prefeitura, qualquer lugar, né? A gente é uma pessoa pública.
E o dolo, a intenção, houve a consumação de um fato, houve o dolo, e nesse caso inexiste dolo. Tanto é que nós não tratamos de filiação ali, tratamos de outros assuntos e ele me entregou uma ficha. Nessa questão de oposição, o Leandro Caipira, digamos que assim, é uma pedra no seu sapato na Câmara de Vereadores de São Pedro do Turvo? Pelo contrário, o Caipira para mim é uma bênção, porque ele me faz ficar atento a tudo. Como eu sei que ele é um denuncista, existem vereadores que correm atrás de recursos, vereadores que correm atrás de projeto de lei para beneficiar o povo, vereadores que trabalham para o povo. Tem vereadores que fazem denúncia, até da cachopa de marimbondo que se fez na porta do gabinete. Ele é um desses. Então, ele faz com que eu fique atento, isso é bom. Acho que é sempre bom você ter alguém que alerta você. Eu considero que ele é um cara que nos ajuda muito, para que a gente não venha errar. André Rubio. Na Câmara, mantendo essa questão do Dário Miguel, a Câmara, como é que é o relacionamento seu hoje com a Câmara? Uma denúncia como essa, por exemplo, politicamente, você que não teve passagem pela Câmara, é um cara que veio como vice, já virou prefeito, está buscando a reeleição, que nunca aconteceu, a gente volta a falar em São Pedro. A Câmara recebe como isso? Existem 3 grupos políticos dentro da Câmara. Existe o nosso grupo, existe um grupo que foi liderado pelo próprio Nenê, hoje é liderado pelo Belmiro, que foi vice do Nenê, e existe o PT. Né? Então, esses grupos, às vésperas de um ano eleitoral, eles se articulam e buscam uma candidatura própria. Isso é comum e é normal dentro do jogo político. Então, o que vai determinar isso são as pesquisas eleitorais, que vai ver quem tem realmente condições de chegar ou não, né? Às vezes existem candidaturas kamikaze também, que também são pessoas que estão querendo sentir, ganhar uma experiência dentro do cenário. Mas a minha relação com a Câmara hoje é excelente, é muito boa. É óbvio que existem... Você tem a maioria? Todos os projetos são aprovados. Se eu te falar, todos são do seu grupo político? Não. Mas os projetos que são levados à Câmara são aprovados? Sim. Eles entendem que são projetos salutares para o desenvolvimento do município. Então, a gente tem uma tranquilidade com relação à aprovação de projetos. Mas vereadores ali que eu conto hoje, assim, que eu sei que vão me procurar, são 4 que têm uma proximidade maior comigo, os outros um pouco mais afastados, mas a porta da prefeitura sempre foi aberta para todos. Mas, como você falou, então, são 3 grupos, né? São 9 vereadores, você tem 4, sobra 5. Uma eventual denúncia como essa pode levar, por exemplo, uma abertura de uma CPI para investigar ou até uma cassação? Você não tem medo disso? Olha, medo, não diria medo, é um risco, né? Você quando está numa atividade política, você tem riscos. A Câmara é um tribunal, ela está ali para julgar, para fiscalizar. Então, eu vou dar um exemplo de Ubirajara, por exemplo. Tem uma compra que o próprio prefeito Zica, que é um grande prefeito, um cara honesto, eu conheço, fez no mercado do irmão, com dispensa de licitação... Que era dele. Com dispensa de licitação, levaram um processo de cassação. Ele está com risco de ser cassado. Então, é uma atividade de risco muito grande. O Zica é desonesto, é mau prefeito, cometeu irregularidade? Não enxergo dessa forma, mas assim, é o entendimento da Câmara e são os riscos que se correm. Necessariamente, Marquinhos, nessa questão de Ubirajara, o Zica era dono do supermercado. De repente ele vende por mão, depois ele acaba fazendo essa compra. Você não acha que é arriscar demais na parte política? É importante essa pergunta porque, assim, se é numa cidade como Santa Cruz, que existem várias opções de compra, eu diria para você que sim. Mas numa cidade igual Ubirajara, que é do tamanho de São Pedro, que às vezes tem 2 supermercados, ou às vezes um só, como que ele vai comprar? Ele está favorecendo o comércio local. Então, no caso específico do Zica, não tenho procuração para defendê-lo, mas analiso que é falta de opção. Você correria o mesmo risco que o Zica correu em Ubirajara? Se eu tivesse um processo na minha mão que foi feito de forma lícita, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu prefiro comprar dentro da cidade do que comprar fora. Fortalecer o comércio, aquecer o comércio local, fazer o dinheiro e a renda correr ali dentro. Justificaria, né? Com bom parecer jurídico, é lógico. Agora, se nesse meio termo eu vislumbrasse alguma ilegalidade, aí é outra conversa, tá? Ou um processo viciado, aí é outra conversa. Mas nesse caso específico é a falta de opção de compra do pequeno município. E acontece muito isso. Alan Hussein. Prefeito, visando um pouco, né, a questão da empregabilidade em São Pedro do Turvo, que eu acho que seria uma das maiores demandas da população no momento, não só de São Pedro do Turvo, com todo o Brasil. Você citou a parte agroindustrial,
né, de São Pedro do Turvo. Isso também me chama a atenção, porque São Pedro sempre teve essa questão de expoente nesse âmbito, né, do agroindustrial. Tentando unir a empregabilidade com algumas outras possíveis parcerias com empresas, indústrias, será que seria possível essas parcerias até para servir de parâmetro, né, para pessoas da região que também possam contar com essa forma, né, de emprego, essa forma de alternativa para tentar sobreviver nessa crise econômica? Como que seria a visão de São Pedro do Turvo na intensificação da parte agroindustrial, na geração de emprego? Teria essa possibilidade, prefeito? Tem. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma venda de uma área que era da Prefeitura Municipal. Em 2012, essa área foi cedida para uma empresa que chama Doce Fruta. Essa empresa ela se estruturou, cresceu, houve investimento e hoje ela emprega 42 funcionários. Ela é uma empresa que faz hoje terceirização para secagem de tudo quanto é coisa que você imagina, inclusive de suco e de pozinho. E recentemente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa de mercado para a fabricação do colágeno. Colágeno que é feito muitas das vezes do couro do animal, ou do porco, ou do próprio peixe, hoje em dia tem a tecnologia, e fizeram uma pesquisa dentro da empresa deles, descobriram que o colágeno fabricado pela Doce Fruta, que é importado para fora do país hoje, é o melhor do Brasil. E aí, o que aconteceu? Vieram investidores. A hora que chegaram lá e viram que a empresa está lá, sólida, mas dentro de uma área que pertence à prefeitura, os caras recuam, porque qual que é a segurança que eles têm de investir ali? Se amanhã ou depois precisar entrar com uma ação, a empresa não tem o próprio solo onde ela está edificada. Então aí eu chamei o empresário e falei, essa área beneficiou vocês até hoje, criou emprego, hoje vocês têm 40, só que para dar o salto, essa área tem que ser de vocês. Então ele entendeu e a gente fez uma avaliação e vendeu essa área para ele. Ele está aumentando a empresa agora, está conseguindo investimento, está conseguindo ir no BNDES com a garantia da área que é dele, né, conseguindo recurso. Então é dessa forma que a gente entende empreender para melhorar a qualidade da indústria. Paralelo a isso, nós temos lá 2 empresas de álcool de cereais. E o álcool de cereal, o subproduto dele, a vinhaça, é tida como ração animal. Então a gente também tem um trabalho forte com isso aí. Fora esses contextos que foram citados, nós temos hoje uma parceria com o governo do estado, porque o governador João Dória, ele está vindo com uma gestão mais focada ao municipalismo. Então ele está fazendo pesquisas para ver no que seu município pode se desenvolver. Tá? Se seu município está com falta de mão de obra na área alimentícia, os cursos de capacitação vão ser voltados para a área alimentícia, eles vão autorizar cursos e nós estamos pleiteando isso lá em São Paulo. Então é um estudo, isso não é médio e longo prazo, mas são questões que podem fazer com que o município se desenvolva. E né? Na questão da Univesp, né, a questão do SESI também, instituições implementadas em São Pedro do Turvo, teria uma perspectiva de empregabilidade para esses universitários, para esses estudantes das instituições, prefeito? Os 2 cursos que nós conseguimos para São Pedro da Univesp é a licenciatura, né, que é a área de pedagogia, matemática e letras, e mais 10 vagas para engenharia de computação. Eu acredito que quem for para a área de tecnologia vai estar tranquilo, vai ter emprego, lógico que nos grandes centros, mas vai estar empregado. E hoje existe uma escassez muito grande de professor, principalmente na rede estadual, não sei aqui em Santa Cruz, mas a nossa escola estadual tem muita aula vaga. No nosso tempo tinha já, né, André? Você lembra? A gente ficava no pátio às vezes porque não tinha professor. Piorou isso ao longo dos anos. Mas as perspectivas para São Pedro do Turvo ainda são restritas quanto à empregabilidade para os estudantes dessas instituições ou não? Infelizmente, na cidade pequena, a oportunidade são essas, né? Ou o cara vai para o campo, tem uma propriedade agrícola, ou ele se forma em professor e vai dar aula, ou ele vem para a prefeitura, né? Acho que a gente tem que preparar o jovem para ele buscar o emprego aonde quer que esteja, né? Dentro do município, eu acredito que a gente vai fortalecer com essa empresa do colágeno, vai dar um boom na economia da cidade, isso vai crescer. Então eles têm que se preparar para isso, porque não adianta você ter a vaga de emprego e não ter uma pessoa capacitada para poder estar trabalhando. Então nós vamos investir nisso, na capacitação desse jovem. Eu acho que é a forma que a gente tem para desenvolver o município e gerar renda e emprego. Marquinhos, a gente vai fazer mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. No celeiro do mundo, as máquinas não param.
São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Rapaz. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro. E eu já começo, Dário Miguel. Marquinhos, saindo um pouco da Prefeitura de São Pedro do Turvo e falando da UMES, onde você tem um cargo importante, você pertence à questão financeira, também responde na questão financeira. Essa semana não foi uma semana tranquila na UMES. E eu gostaria de fazer essa pergunta, acredito que é a primeira vez que você vai falar sobre isso, inclusive onde chegou uma informação para mim que você pediu renúncia no seu cargo financeiro na UMES devido a uma problemática envolvendo uma cidade da região. Depois você teve conversas, teve reuniões inclusive esteve no gabinete do prefeito Dr. Otacílio aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, juntamente com o presidente da UMES, com o prefeito Serginho. Eu gostaria da sua sinceridade em relação a essa questão, a problemática. Por que você pediu renúncia de um cargo tão importante, principalmente na questão financeira? O que aconteceu na questão financeira da UMES, onde você pediu para sair? Agradeço a pergunta, uma pergunta muito pertinente para a região, né? Realmente foi uma semana tensa, né, para a União dos Municípios da Média Sorocabana, ao qual eu sou tesoureiro, né? E a UMES, ela tem uma importância enorme para o desenvolvimento das políticas em parcerias com os municípios que englobam, que são 13, né? A contar com Ibirarema, que participa pouco, mas também faz parte. E a UMES agora está aumentando, né? Estamos recebendo alguns outros municípios que vai fortalecer essa política regional. Mas o que houve é que nós estamos indo para um ano eleitoral e muitas das vezes
os prefeitos que pretendem disputar a reeleição acabam que assumindo muitos compromissos, não só externos, mas também dentro, para deixar toda a casa em ordem, para poder fazer uma disputa que seja sadia. E estavam chegando poucas informações até mim com relação ao andamento de contratos, outras demandas da UMES. E o Serginho também, como é o presidente, e uma pessoa qual eu tenho uma consideração enorme, até de amizade, ele, nessa correria incessante, São Paulo, preside a UMES, está engajado nas questões do PSDB hoje, ele ficou incomunicável. E a gente precisando de algumas informações, eu tentei entrar em contato dele, não consegui, fui até a UMES, tem uma funcionária que trabalha lá, a Camila, há muito tempo, ela está de licença, então a gente não tinha essas informações. E o pessoal que está substituindo lá também estava com poucas informações. Eu falei assim, eu estou assinando o documento, assino o cheque, as informações não chegam, eu não estou fazendo nada aqui. Então, se eu não estou podendo contribuir, eu prefiro sair. E fui lá realmente e deixei um protocolo. Só que de imediato, o Serginho, como presidente, me ligou. Falei, Serginho, estou com um monte de dúvida aqui, cara, está difícil a comunicação. Que tipo de dúvidas? Por exemplo, está sendo feita, você sabe que o que consome as energias da UMES hoje, inclusive a questão financeira, é o SAMU, a administração do SAMU. E a gente está fazendo uma ginástica para poder tirar a administração do SAMU da UMES e terceirizar. Inclusive tem um contrato emergencial entre a UMES e a Santa Casa de Ipaussu para parte desses serviços, para um futuro chamamento aonde vão vir mais empresas, organizações sociais para poder tocar esse serviço paralelo à UMES, porque a UMES não é para tocar o SAMU, a UMES é para ter ações políticas regionais, você entendeu? E está gastando energia com uma questão que não está dando tempo de fazer as outras questões. Então, uma das minhas dúvidas era com relação a esse contrato, eu não tive acesso a ele até então. Aí, logo em seguida, o Serginho me ligou, eu falei, já estou chegando em São Pedro. Ele esteve lá em São Pedro do Turvo, sentei com ele, com o Henrique. Aí sim, eles me explicaram toda a logística do processo, passo a passo, me documentaram, aí eu pude entender, e aí é um pedido do Serginho de reconsideração dessa saída, eu acabei revendo, mas eu falei com ele, falei, Serginho, então vamos, como está muito diz que me diz, vamos sentar com as lideranças, vamos conversar, aqueles que a gente não conseguir sentar, a gente vai ligar por telefone, para que melhore a imagem da UMES, para que a UMES possa ter a credibilidade que ela merece. Vocês sentaram com o prefeito Dr. Aí estivemos com o doutor Otacílio, que tinham as mesmas dúvidas minhas. Eu tinha falado com o Otacílio por telefone, inclusive, antes de deixar esse pedido, né? E estava difícil esse acesso à informação, realmente, né? Não digo por relapso do presidente, mas digo pelo volume de responsabilidades que ele abraçou, né? Falei isso para ele. O Serginho é um cara muito transparente no quesito, a hora que você senta com ele no tete-a-tete, né? Mas como ele não está conseguindo, talvez, ter esse contato com os prefeitos fora de reunião, talvez isso dificulte a gente a ter a transparência do que ocorre lá dentro. O prefeito Serginho, durante uma entrevista na Band FM, ele foi questionado sobre essa questão também, até porque teve uma possibilidade, de repente, tirando dinheiro da UMES, colocando na Santa Casa de Ipaussu. Você tinha essa dúvida também? Tinha, não, são os repasses, né? Não com relação tirando dinheiro da UMES e colocando na Santa Casa, porque aí fica um termo um pouco esquisito, né? Chegou dessa forma, até ele falou sobre a politicagem que tem dentro da UMES. Tem politicagem realmente? Todo lugar que tem política, tem politicagem. Todo lugar. Então, jogo sujo. Cada um tem os seus interesses lá dentro. Eu não diria jogo sujo, mas interesses, né? Tem uns que tem uma proximidade com um determinado prefeito e já começa a defender a próxima eleição da UMES, que é agora em dezembro. Então isso começa a girar burburinhos. Acho que houve uma demissão do secretário executivo durante a semana, isso eu falei para o Serginho também, Serginho, antes de demitir o cara, conversa com a gente, porque aí se você me perguntar o que aconteceu, eu vou saber responder. E ele demitiu, e aí virou aquele burburinho, conversas de processos que estavam indo para o Ministério Público. E ele, nessa conversa, conseguiu me esclarecer e 70% do que eu tinha escutado realmente era factoide. Né? Para terminar a questão da UMES, a participação do prefeito oriense Lucas Pocai, como que é dentro da UMES? O Lucas, ele não tem participado das reuniões, tá? Ele está afastado, assim, fisicamente falando, da UMES, mas com relação às decisões, eu acho que ele está por dentro, porque ele sempre ou manda um assessor. Na última reunião, o doutor André, que é advogado, participou. Não me falha a memória.
No passado, quem participava muito era o chefe de gabinete, hoje chefe de gabinete lá em São Paulo da Secretaria de Esportes, o Jefferson. Então ele sempre mandou representante. Isso é ruim, tá? Eu considero como um fato ruim. Por quê? Ourinhos é a maior cidade da região. Então Ourinhos tem uma liderança grande e sempre exerceu essa liderança, né? Inclusive com os presidentes da OMI sendo o prefeito de Ourinhos. Se revezavam entre o prefeito de Ourinhos e Santa Cruz. Depois que o SAMU entrou, que consumiu a energia financeira da OMS, aí esses prefeitos meio que não quiseram mais ficar à frente da OMS. Sobrou para os municípios pequenos abraçar essa situação. Tanto é que Espírito Santo teve presidente com o Pacheco, o Luizão presidiu, e não me lembro de outro. Agora o Burguinha e o Serginho. Então eles meio que não estão mais puxando a fila. E eu acho, sinceramente, que os municípios maiores têm que ser os puxadores de fila, porque é onde gera mais dinheiro, aonde gera o maior número de serviços e aonde a gente pode, de repente, fazer várias questões que podem melhorar. Inclusive, compra de medicamento regional, o preço do medicamento cai, a questão de registro de preços para asfalto também pode ser feito através da patrulha do asfalto regional. Tudo isso vai beneficiar os municípios e no momento a gente não tem feito isso. Ao falar da gestão da UMES, a gente percebeu um descontentamento. Você acredita que o Serginho deveria entregar o cargo? Olha, eu acredito que não. O Serginho foi muito peitudo. Ele tomou uma atitude de tirar realmente o SAMU da UMES que outros não tiveram coragem de fazer e ele fez, tá? A minha crítica construtiva é do seguinte ponto, da informação, desse tete-a-tete, dessa conversa no olho, antes de tomar algumas decisões, até porque nós somos em 13 prefeitos, né? Eu acho que todas as informações, não só em assembleia, mas antes de tomar a decisão, acho que a gente tem que ter um diálogo. Isso faltou e isso que me motivou a vir aqui. Eu fiquei praticamente 2 dias aqui em Santa Cruz. Serginho falou que tem inclusive na UMES, que tem prefeitos aí que não comunica, inclusive nem tem WhatsApp. Existe isso mesmo? Existe. Qual prefeito? O pessoal mais antigo não se familiariza, né, com a questão hoje da tecnologia do celular. Por exemplo, o Aníbal de Canitar, ele tem um celular, eu encontro com ele direto no palácio, aquele celular antigo ainda que não tem nem o... Não é smartphone, né? Não tem, então é do antigo, do convencional. Mas tem a filha dele que está lá, entendeu? Que passa essas informações para ele. Acho que o Rubinho de Óleo a mesma situação. Então esses dois ficam um pouco fora desse contato virtual, vamos dizer assim, que ajuda muito hoje, em tudo quanto é aspecto, né? Facilitou a comunicação. Agora em dezembro você se candidata à presidência? Não tenho interesse, acho que também juridicamente, por conta de ser pré-candidato à reeleição, isso tem um impeditivo lá, não sei se foi uma decisão feita em assembleia, mas aqueles prefeitos que disputarão a reeleição, acho que estão fora do pleito. Então quem teriam condições hoje de ser candidato, a Eliane de Ribeirão do Sul, o doutor Otacílio e o Anibinha. São os 3 que acho que dentre eles aí, tomara que esteja um só, a gente não gosta daquela disputa, a gente tenta resolver isso de uma forma totalmente amigável para que o grupo não rache. Né? Quem você apoia? Olha, o que eu sei de candidato hoje é o doutor Otacílio, tá? O doutor Otacílio, tive já várias conversas com ele, não tenho como falar do preparo dele, porque Santa Cruz do Rio Pardo tem uma gestão com mais de 80% de aprovação hoje, então acredito que ele seja uma pessoa preparada. O Odilon tinha se colocado como candidato e já tinha me pedido voto, mas ele retirou a candidatura, então a gente está com o voto aberto. O doutor Otacílio poderá ter nosso apoio, sim. Diego Singolani. André, você passa a bola? Claro. Muito obrigado. A proposta, nessa mesma cadeira, o Serginho falou, pelo que ele falou, ele não gostou muito, não é a favor da proposta do governo Bolsonaro sobre os municípios menores se agregarem a outros municípios. São Pedro fica ali no meio termo, né? Não chega a 10 mil, mas passa de 5 mil, 7.500. Como você enxerga isso? Ele defendeu que se precisar ir para Brasília, ou seja, para defender esses municípios menores, como Timburi, por exemplo, ele vai, Óleo. O que você pensa disso? Eu acho que isso aí foi uma sacada do governo. Eles colocaram esse projeto, dificilmente será aprovado, acho que essa é a gordura, porque o governo tem o núcleo do projeto é o Pacto Federativo. Ele jogou essa questão paralela para chamar a atenção da mídia e da imprensa em cima de um contexto. Eu acredito que esse é o boi de piranha. Para quem conhece, você joga o boi magro aqui para a piranha ir em cima dele e o resto da boiada passa por trás. Eu acho que o núcleo do projeto que o governo quer é o Pacto Federativo. Ninguém está olhando para o Pacto Federativo, estão olhando só para a questão dos municípios.
Eu, particularmente, posso estar equivocado, não sou dono da verdade, mas creio que isso não passe, não terá o apoio dos deputados, do Congresso em si, né? É uma questão populista, por quê? Porque fala em economia. E quando fala em economia, chega no cerne da população. Então, quando você fala que vai diminuir 1.200 prefeitos, 1.200 vice-prefeitos, câmaras, milhões de vereadores por esse Brasil inteiro, né? Então, você gera uma economia muito grande. Mas houve conquistas para que esses municípios pudessem ter a sua emancipação política. E, em cima disso, existe uma história. E contra a história não se apaga. Um município igual Ribeirão do Sul, da nossa prefeita Eliana, por exemplo, tem muita história ali dentro, né, para poder conquistar a sua emancipação política. Então, acho que não é uma canetada, uma votação que vai acabar com isso aí. Até porque, se vier a acontecer, a logística para se manter uma boa prestação de serviços nesses futuros distritos, vamos dizer assim, que virarão distritos de outros municípios, fica muito difícil, a qualidade do serviço cai. Eu não acredito que isso venha a acontecer, não. E também não defendo. Agora sim, Diego. Ô Marquinhos, você é um dos políticos da região mais ativos em mídias sociais. Mantém atualizados seus perfis, faz lives. Essa parece ser uma tendência também nesse contexto de nova política e novos políticos. Mas até que ponto essas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para ter mais transparência, para se aproximar do cidadão, ou elas se tornam mais uma ferramenta de um populismo digital, né? Eu já vi comentários, às vezes, nas redes sociais, até nas suas, o pessoal falando, pô, o prefeito fica fazendo muito marketing, fica fazendo live, fica aparecendo na internet, mas tem que trabalhar mais. Como é que você lida com isso? Como é que você pensa essas ferramentas? E até como você lida com os haters, já que você está tão presente nas redes sociais? Na verdade, a rede social hoje é uma coisa que aconteceu, né? Ela veio para ficar. E eu entendo que a rede social você pode utilizar tanto para o bem quanto para o mal. E é uma forma, eu entendo assim, de você estar mais próximo do eleitor, mais próximo da população e dando transparência daquilo que você está fazendo. Antigamente, se você pegar aí meados da década de 90, os políticos utilizavam de um único instrumento de comunicação que era o rádio. Quando o prefeito ia para o rádio, a cidade inteira colava o ouvido no radinho para saber o que estava acontecendo. Hoje não é mais necessário, hoje nós temos um celular. Então, se eu estou andando, seja onde quer que eu vá, eu posso fazer uma live mostrando que eu estou levando um projeto para recapeamento asfáltico de uma estrada de Ubirajara, que hoje está parecendo um queijo suíço lá no meu município, pelo Prove Sinais. Eu estou ali prestando satisfação à população. Até porque muitos falam, mas o prefeito vive em São Paulo, vive em Brasília, está passeando? Não, o prefeito de cidade pequena vai passar o Pires. O dinheiro está em Brasília, o dinheiro está em São Paulo. E se eu não dou publicidade nesses atos, eu posso ser taxado como um prefeito que só viaja e não resolve nada. Então, não só isso, acho que eventos, né, onde a população não pode participar, hoje você faz uma live ao vivo, a pessoa pode ver o que está acontecendo, uma formatura de creches de ensino infantil. Você é um entusiasta dessas mídias sociais. Eu acredito que veio para ficar e a gente tem que saber aproveitar bem. E as bordoadas que vêm, as críticas, os haters? Faz parte. Fake news, às vezes? Faz parte. Você tem que ver o que é legal e o que não é legal, juridicamente falando. Se alguém te ofende pela rede social, é a mesma coisa que te ofender pessoalmente. Ela vai responder isso criminalmente. As questões de cobrança é normal. Então, você está exposto tanto para as críticas construtivas, críticas destrutivas, quanto para elogios também. Já bloqueou algum crítico no Facebook? Eu já confesso que já, principalmente pessoas que você já sabe que estão ali para te provocar. Então, são ciladas que alguns colocam, pedras no caminho para tropeçar. Então, essas pessoas, quando eu identifico o que porque a cidade pequena você conhece todo mundo, conhece a tendência, o pensamento, você já sabe que aquela pessoa tem um determinado pensamento de querer tirar você um pouco do sério ali. Mas aí não é uma censura? Eu não entendo como censura quando você faz um bloqueio de uma coisa que te incomoda do ponto de vista que não é construtivo, é destrutivo. E tudo que é destrutivo você tem que tirar da sua frente. Marquinho, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Considerações finais? Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Hoje foi uma forma de poder externar fatos que eu não tinha falado em público ainda, com relação ao ex-prefeito Zé Carlos Damasceno, que quero aqui registrar o meu respeito à trajetória dele, inclusive a amizade familiar ao longo de mais de 50 anos, né? Independente de qualquer problema que a gente tenha tido, o respeito e a história não se apagam, né? E eu desejo ele muita saúde, muita força, Deus possa abençoar
A vocês aqui, como eu disse, esse veículo aqui veio para somar na nossa região. Espero que vocês continuem fortes, firmes aí, fazendo esse trabalho bonito de transparência e de oportunidade, dando o quê? Informação. Isso é fundamental. A população de São Pedro do Turvo, deixa aqui o meu carinho, dizendo que eu sou adepto da boa política. A boa política é aquela que consegue transformar a vida das pessoas, né? Muitas das vezes o político fala, a minha bandeira é educação e saúde. Mas aí você pergunta, mas político, prefeito, vereador, o que você está fazendo pela saúde e pela educação do seu município? Então é uma forma da gente dizer que a gente é a favor do quê? Da transformação através dessa boa política, que é uma política de boa fé. Somos seres humanos, erramos, mas não podemos errar pela má fé, não podemos ser mau caráter na política, essa raça tem que ser banida. Acho que a gente tem que ser o quê? Pessoas que acrescentam e contribuem com a sociedade e deixam um legado. Deixando um legado, a gente pega o nosso chapéu, o nosso boné, fala até logo e que venham pessoas melhores que nós para construir uma sociedade melhor. Essa é a mensagem que eu deixo, agradeço a vocês a oportunidade. Marquinhos, nós que agradecemos ter aceitado o convite, agradeço também a bancada de entrevistadores e a você que nos assistiu até agora em casa. Até a próxima quarta-feira aqui no Direto ao Ponto.